Uma ala de oncologia pediátrica. Enfermeiras aterrorizadas. Um homem ameaçando arrancar uma criança moribunda do único lugar que pode salvá-la. Segurança do hospital inútil. Polícia a 30 minutos de distância. Então o prédio começa a tremer. Não de medo, mas de motores. Centenas deles. Os Hells Angels estão a chegar e ninguém sabe se estão lá para ajudar ou para piorar tudo. Em poucos minutos, 500 motociclistas formam uma barreira humana que ninguém, nem a polícia, nem a família, nem mesmo o pai, gritando sobre os seus direitos, consegue penetrar. O que aconteceu a seguir chocou toda a cidade e forçou todos a questionar tudo o que pensavam saber sobre heróis, vilões e a tênue linha que os separa. Foi isso que aconteceu quando um hospital implorou ao líder dos Hells Angels para vir imediatamente. O vento de outubro cortava Battle Creek como uma lâmina serrilhada, trazendo o cheiro metálico da neve que se aproximava através do rio Kalamazoo. Margaret Chen estava na janela do terceiro andar da ala de oncologia pediátrica do Bronson Battle Creek Hospital, observando as folhas mortas rodopiarem pelo estacionamento. O seu reflexo no vidro mostrava uma mulher que envelhecera uma década nas últimas 3 semanas. Olheiras sob os olhos, fios prateados repentinamente visíveis em seus cabelos negros e linhas de preocupação profundas ao redor da boca. Atrás dela, a ala zumbia com sua sinfonia familiar. O bip dos monitores intravenosos, o sussurro dos ventiladores, as vozes suaves das enfermeiras verificando os sinais vitais. 6 crianças ocupavam a unidade naquela noite, desde Bella Martinez, de 4 anos, Bella Martinez, lutando contra um neuroblastoma, até James Cooper, de 12 anos, na sua segunda batalha contra a leucemia. Margaret era a enfermeira-chefe há 17 anos, tempo suficiente para conhecer a história de cada família, celebrar remissões e lamentar perdas, tornar-se parte de uma família ampliada, unida pelo medo e pela esperança em igual medida. Mas nada naqueles 17 anos a preparou para Derek Holloway. Ele está de volta, sussurrou Rosa Pacheco, a enfermeira do turno da noite, aparecendo ao lado de Margaret. As mãos de Rosa tremiam ligeiramente enquanto segurava o seu tablet. A segurança acabou de ligar. Ele está no átrio principal a exigir ver Emma. O estômago de Margaret apertou-se. Emma Holloway, de 7 anos, estava sentada no quarto 304 a colorir um livro, com a cabeça careca coberta por um gorro roxo de malha feito pela avó. Leucemia linfoblástica aguda detectada precocemente, com uma taxa de sobrevivência de 85% se ela completasse o protocolo de tratamento, se o pai dela não destruísse a sua chance de viver primeiro. A ordem de restrição, começou Margaret. Ele sabe disso, interrompeu Rosa. Ele está a desafiá-los a aplicá-la. Diz que nenhum pedaço de papel o impedirá de ver a sua filha. A segurança está a empatar, mas você sabe que Todd não pode impedi-lo fisicamente. Nenhum deles pode. Margaret sabia. Todd Washington, o segurança noturno, tinha 63 anos e estava a recuperar de uma cirurgia de substituição da anca. O outro segurança de plantão era Mike Chen, sem parentesco, um jovem de 24 anos que pesava talvez 63 quilos molhado. Derek Holloway tinha da R93, 118 quilos de raiva e arrogância, com antecedentes criminais que incluíam agressão, violência doméstica e destruição de propriedade. A polícia já tinha sido chamada 2 vezes antes, quando Derek invadiu o quarto de Emma, gritando que a medicina moderna era veneno, que a oração e o pensamento positivo curariam a sua filha, que a mãe de Emma, Sandra, era fraca por dar ouvidos aos médicos. A segunda visita terminou com Derek a agarrar o suporte da intravenosa de Emma e a atirá-lo pela sala, quase acertando numa enfermeira. A intravenosa soltou-se da porta de Emma, deixando a criança a gritar de dor e terror enquanto o pai discursava sobre fé e cura. Foi então que Sandra solicitou a ordem de restrição. Foi então que Derek começou a fazer ameaças. A mensagem de voz de ontem à noite, continuou Rosa, com a voz pouco acima de um sussurro. Ele disse que vai levar a Emma para casa. Disse que se alguém tentar impedi-lo, vai se arrepender. Margaret, eu tenho filhos, não posso. Eu sei, disse Margaret, apertando o ombro de Rose. Ela entendia. O medo era racional, justificado. Derek não tinha nada a perder. Já tinha perdido o emprego, o casamento, a casa.
O desespero tornava as pessoas perigosas. E o desespero de Derek tinha se transformado em algo mais sombrio. Margaret pegou no telemóvel e ligou para a doutora Patricia Williams, a oncologista de plantão. A conversa foi breve e tensa. A administração do hospital já tinha sido notificada. A polícia estava a caminho, mas estava a lidar com um acidente envolvendo vários carros na Indo 94. O tempo mínimo de resposta era de 30 minutos. A equipa jurídica do hospital aconselhou manter Derek calmo, não agravar a situação e documentar tudo. É isso. A voz de Margaret elevou-se apesar dos seus melhores esforços. Mantê-lo calmo enquanto ele aterroriza crianças doentes. O suspiro da Dra. Williams carregava 17 anos de frustração com sistemas que se movem muito lentamente para proteger os vulneráveis. Estou a caminho. 15 minutos. Pode segurar a ala até lá? Margaret desligou e virou-se para encontrar Sandra Holloway parada no corredor, com o rosto pálido, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aos 32 anos, Sandra parecia mais jovem e mais velha do que a sua idade. Mais jovem em seu corpo esguio e traços delicados. Mais velha no cansaço que irradiava de cada poro. Eu ouvi, disse Sandra. Ele está realmente aqui. A polícia está a caminho. Margaret assegurou-lhe com mais confiança do que sentia. A ordem de restrição é válida. Ele não pode. Você não entende, interrompeu Sandra, com a voz monótona e uma certeza terrível. Derek não se importa com ordens de restrição, polícia ou consequências. Ele decidiu que Emma pertence a ele e vai destruir o mundo para conseguir o que quer. Já vi esse olhar nos olhos dele antes. Margaret também o tinha visto, durante a última visita de Derek. O olhar selvagem e desfocado de alguém que age além da razão, além da lei, além da conexão humana. Ela tinha trabalhado com famílias em crise o suficiente para reconhecer quando alguém tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não vamos deixar que ele a leve, prometeu Margaret, mesmo enquanto se perguntava como iria cumprir essa promessa. O riso de Sandra foi amargo. Com o quê? 2 seguranças e boas intenções. Margaret Derek serviu 3 vezes no Iraque. Ele sabe como magoar as pessoas. É bom nisso. No fim do corredor, a voz de Emma flutuava pela porta aberta do quarto 304, lendo em voz alta para Bella um livro ilustrado sobre um ratinho corajoso. A inocência disso, a doçura pura de uma criança doente a confortar outra, fez o peito de Margaret doer. O elevador tocou. O pulso de Margaret acelerou, mas era apenas a Dra. Williams a chegar mais cedo, com os cabelos grisalhos despenteados, ainda vestindo suas roupas de jardinagem, sob um jaleco branco colocado às pressas. Situação? Perguntou a Dra. Williams. Ainda no átrio, relatou Rosa, verificando o telemóvel. A segurança diz que ele está a andar de um lado para o outro, agitado, olhando constantemente para o elevador. Precisamos de tirar a Emma daqui, decidiu a Dra. Williams. Leve-a para um andar diferente, para algum lugar onde ele não possa ir. Não. A voz de Sandra era calma, mas absoluta. É isso que ele quer, nos dispersar, isolar a Emma. Ele vai seguir-nos, e então estaremos lutando em terreno desconhecido, com funcionários confusos que não sabem da situação. Ela olhou para Margaret. Vamos manter a Emma aqui no quarto dela com a porta trancada. Vamos cercar o local. Era um raciocínio tático sensato. Sensato demais para uma higienista dentária que nunca tinha visto um combate. Margaret percebeu que Derek tinha ensinado Sandra a pensar assim, a estar sempre a calcular rotas de fuga e posições defensivas. O pensamento deixou-a enjoada. Há mais uma coisa, disse Sandra, pegando no seu próprio telemóvel. Liguei para alguém. É pouco convencional, mas estou sem opções convencionais. Quem? Perguntou Dr. Williams. Marcus Thompson, disse Sandra. Ele lidera o capítulo local dos Hells Angels. O nome pairou no ar como fumo. Margaret conhecia o nome, conhecia a reputação. Os Hells Angels mantinham um clube nos arredores de Battle Creek, um edifício desgastado com motos sempre estacionadas na frente. O jornal local publicava artigos periódicos sobre eles, alguns acusatórios, outros admirando relutantemente o seu trabalho de caridade. Eles eram temidos e respeitados, existindo numa zona cinzenta entre fora da lei e protetores da comunidade. Conheces alguém nos Hells Angels? Os olhos de Rose arregalaram-se. Marcos é meu primo, explicou Sandra. Primo em segundo grau, na verdade.
Nós crescemos juntos antes da família dele se mudar. Perderam contato durante anos, mas ele entrou em contato quando soube do diagnóstico de Emma. Enviou flores, ligou para saber como ela estava. Ele também tem uma filha, mais ou menos da idade de Emma. O que lhe disseste? Perguntou Margaret com cuidado. A verdade, disse Sandra, que o Derek está aqui, que ameaçou levar a Emma, que a polícia não consegue responder com rapidez suficiente. Marcos disse que faria algumas chamadas. A doutora Williams abanou a cabeça. Sandra, compreendo que estejas desesperada, mas trazer um gangue de motociclistas para um hospital... Não é um gangue, corrigiu Sandra, com a voz endurecida. É um clube. E eles não estão a vir para causar problemas. Estão a vir para acabar com eles. O telemóvel de Margaret vibrou. Era uma mensagem de Todd, da segurança. Derek estava a ficar mais agressivo, exigindo acesso. Não aguentariam por muito mais tempo. Margaret tomou uma decisão. Talvez fosse a decisão errada. Talvez lhe custasse o emprego. Talvez criasse mais problemas do que resolvesse. Mas ao ver Emma a ler para Bella, ao ver a esperança desesperada de Sandra, ao lembrar-se do medo nos olhos de Rose, ela não podia ficar parada e deixar a violência de Derek chegar a esta ala. Quanto tempo até o seu primo chegar? Perguntou Margaret. Sandra verificou o telemóvel. Ele disse 20 minutos, mas também disse que não viria sozinho. O barulho começou como um trovão distante, tão baixo que era mais sentido do que ouvido. Margaret estava a trancar o quarto de Emma, verificando 2 vezes a fechadura da porta, quando a vibração percorreu as estruturas do edifício. Rosa parou no meio do corredor, com a cabeça inclinada. "O que é isso?" perguntou ela. Margaret voltou para a janela e prendeu a respiração. Em motocicletas, dezenas delas invadindo o estacionamento do hospital em um rio de cromo e couro. Elas continuavam chegando. 30, 40, 50, mais chegando a cada momento de diferentes direções, convergindo para o Bronson Battle Creek Hospital como limalhas de ferro atraídas por um ímã. "Meu Deus", sussurrou o Dr. Williams, juntando-se a Margaret na janela. "Quantos ela chamou?" "Chamei um", disse Sandra, aparecendo atrás deles com Emma apertada contra o seu lado. A menina espreitou para fora, com os olhos arregalados de admiração, em vez de medo. Marcos deve ter chamado todos os outros. As motos ocupavam todos os espaços disponíveis, e os seus condutores desmontavam em uníssono, com prática. Margaret conseguia ver os emblemas nos coletes de couro deles, mesmo do terceiro andar. O logótipo distintivo da cabeça de morte alada dos Hells Angels. Nomes de capítulos de Battle Creek, Kalamazoo, Grand Rapids, Lansing. Eles tinham vindo de todo o Michigan, mas não eram apenas homens. Margaret contou pelo menos 30 mulheres entre a multidão, algumas conduzindo as suas próprias motos, outras descendo dos bancos de passageiros, de todas as idades, desde veteranas grisalhas que pareciam ter 60 anos, até jovens motociclistas com pouco mais de 20 anos, brancas, negras, hispânicas, asiáticas, mais diversidade do que Margaret esperava. Qualquer estereótipo que ela tivesse se despedaçou ao ver uma mulher de cabelo colorido e colete de couro ajudar um homem negro mais velho, com uma claudicação pronunciada, a descer da sua moto. "Aquele é o Marcos", disse Sandra, apontando para um homem alto, com cabelo grisalho na altura dos ombros, que acabara de chegar numa enorme Harley Davidson. Ele movia-se com autoridade tranquila, falando com outros motociclistas, organizando-os com sinais manuais e palavras baixas. O intercomunicador do resto do chão ganhou vida. A voz de Todd, ofegante. "Dr. Williams, precisa de ver isto. Os motociclistas não estão a causar problemas. Estão a alinhar-se." Margaret observou Marcos gesticular e os motociclistas formarem 2 filas, criando um corredor do estacionamento até a entrada principal do hospital. Eles ficaram ombro a ombro, de braços cruzados, com rostos impassíveis. Mais motos continuaram a chegar. 60, 70, 80. "Estão a fazer uma barreira", explicou Sandra, criando uma barreira que Derek tem de atravessar para chegar ao edifício. "Isto é uma loucura", murmurou a Dora Williams. Mas Margaret ouviu algo mais na sua voz. Não era bem admiração, mas definitivamente não era condenação. "Preciso de falar com a administração do hospital." "Margaret, fique com as crianças. Rosa, mantenha todas as portas dos quartos fechadas.
Ninguém se mexe até entendermos o que está a acontecer. O Dr. Williams correu em direção ao elevador. Margaret permaneceu na janela, hipnotizada pela coreografia lá embaixo. Os motociclistas não eram agressivos nem ameaçadores. Eles simplesmente existiam, imóveis. Uma parede humana de couro e ganga. Senhorita Margaret. A vozinha de Emma quebrou o transe de Margaret. Essas pessoas estão aqui para ajudar a mamã? Margaret ajoelhou-se ao nível de Emma, observando o rosto magro da criança. O boné roxo cobrindo a cabeça careca. A porta-capo visível na clavícula. 7 anos e já intimamente familiarizada com a dor, com o medo, com a aleatoriedade da traição celular. Sim, querida, disse Margaret. Eles estão aqui para ajudar. Eles parecem assustadores, observou Emma, e depois acrescentou pensativa. Mas a mamã já não parece assustada. Era verdade. O rosto de Sandra tinha se transformado. A expressão assombrada e perseguida tinha sido substituída por algo feroz e grato. Ela estava a chorar, mas não de medo. Marcos cumpriu a sua palavra, sussurrou Sandra. Eu realmente não acreditava, mas ele cumpriu a sua palavra. O elevador tocou. Margaret ficou tensa, mas era o Dr. Williams voltando com Frank Morrison, o administrador do hospital. O rosto pálido de Frank traía o seu estresse. Ele parecia um homem vendo a sua carreira implodir em tempo real. Isso é completamente inaceitável, bradou Frank. Temos uma gangue de motociclistas ocupando o nosso estacionamento. Só a responsabilidade civil. Eles não estão no hospital, apontou Margaret. Não estão a bloquear o acesso à emergência. Não estão a ameaçar ninguém. Estão a intimidar, retrucou Frank. Ótimo, disse Sandra friamente. O meu ex-marido reage à intimidação. Talvez, pela primeira vez na vida, ele recue quando confrontado com pessoas que não o deixam fazer o que quer. Frank abriu a boca para discutir, mas outra voz interrompeu do corredor. Que diabos está lhe a acontecer? Derek Holloway tinha passado pelo átrio. O treino de Margaret entrou em ação imediatamente. Ela colocou-se à frente de Sandra e Emma, colocando-se entre elas e o homem que aterrorizou esta ala durante semanas. De perto, Derek era ainda mais imponente do que a memória sugeria, ombros largos com cabelo castanho curto, queixo tenso de raiva e olhos que brilhavam com fúria hipócrita. Não pode estar aqui, disse Margaret com firmeza. Há uma ordem de restrição. Está a violá-la. Sou o pai da Emma, rosnou Derek. Ninguém me impede de ver a minha filha. O tribunal impede, interrompeu a Dora Williams, posicionando-se ao lado de Margaret. O tribunal que analisou o seu comportamento, as suas ameaças, a sua violência. Mentiras, gritou Derek. A Sandra envenenou toda a gente contra mim. Tudo o que quero é salvar a minha filha do seu veneno. Ele apontou o dedo para a Dora Williams. Os seus produtos químicos estão a matá-la. Oração, fé e cura natural. É disso que ela precisa. Ela precisa de quimioterapia, disse a Dora Williams com a voz firme, apesar da veia pulsando na têmpora. Ela precisa da ciência médica. A sua fé não impedirá as células cancerígenas de se multiplicarem. Blasfêmia. Derek deu um passo à frente. Saia do meu caminho. Emma, venha para o papá. Vamos para casa, onde estará segura. Emma apertou-se ainda mais contra a perna da mãe, choramingando. Sandra pegou a filha nos braços e Margaret viu as pequenas mãos de Emma agarrarem a camisa da mãe com força desesperada. A segurança está a chegar, disse Frank com a voz trêmula. Derek, tem de sair voluntariamente ou será preso. Por quem? Derek riu amargamente. Aquele velho lá embaixo com a anca má, aquele miúdo que parece que vai voar com um vento forte. Ele aproximou-se. Vou sair daqui com a Emma e ninguém vai impedir-me. Eu vou, disse Margaret calmamente. O olhar de Derek fixou-se nela, e Margaret sentiu todo o peso da sua raiva. Ela tinha 1,65, 59 quilos, 56 anos, joelhos artríticos e hipertensão. Derek poderia quebrá-la sem esforço, mas ela não se moveu. Você vai me impedir? Perguntou Derek, com voz cheia de desprezo. Todos nós, disse Rosa, saindo do quarto 306 para ficar ao lado de Margaret. Atrás dela vinha Teresa Gonzalez, a enfermeira do turno da noite. Então Dr. Williams deu um passo à frente, fechando fileiras. Todas as pessoas desta ala ficarão entre você e Emma. Você terá que passar por cima de todos nós, declarou o Dr. Williams. Por um momento, Derek pareceu genuinamente confuso
como se não conseguisse processar o conceito de pessoas se opondo a ele por causa do filho de outra pessoa. Então, seu rosto escureceu. Tudo bem, disse ele. Faremos isso da maneira mais difícil. Ele se lançou para a frente. Margaret levantou as mãos instintivamente, um gesto inútil contra a massa e o impulso de Derek. Ela viu o punho dele se aproximando, sabia que não poderia evitá-lo e se preparou para o impacto. Mas ele nunca chegou a acertá-la. Marcus Thompson apareceu na porta como um fantasma, movendo-se com uma velocidade que contradizia o seu tamanho e idade. Ele agarrou o pulso de Derek no meio do movimento e torceu, redirecionando o impulso para que Derek tropeçasse de lado contra a parede. Já chega, disse Marcus calmamente. Derek recuperou-se, virando-se para enfrentar esta nova ameaça. Marcus era alguns centímetros mais baixo que Derek, mas tinha ombros mais largos e braços musculosos, resultado de décadas de trabalho manual. O seu cabelo grisalho estava preso num rabo de cavalo. O seu rosto marcado pelo tempo estava calmo. Os seus olhos escuros completamente desprovidos de medo. Quem diabos é você? Perguntou Derek. Alguém que não bate em mulheres nem aterroriza crianças doentes, respondeu Marcus. Alguém que sabe quando é hora de ir embora. Isto não é da sua conta. Tornaste o meu quando ameaçaste a minha família, disse Marcus. Atrás dele, mais 2 motociclistas apareceram na porta. Um homem negro enorme, com a cabeça rapada e um colete de couro que o identificava como Tiny, e um homem hispânico magro, com fios de prata na barba escura, que usava o emblema de capitão da estrada. Os olhos de Derek passaram rapidamente de um para o outro, calculando 3 contra 1. Muito corajoso. Na verdade, resmungou Tiny com uma voz que parecia pedras a roçar umas nas outras. É mais como 500 contra 1. Temos pessoas a vigiar todas as entradas, todos os corredores, todas as escadas. Quer sair? Ninguém o está a impedir. Mas a Emma fica aqui, onde está segura, onde está a receber tratamento, onde a mãe dela pode cuidar dela. Não pode fazer isto, disse Derek, mas a sua voz tinha perdido a força. Os seus criminosos, membros de gangues, a polícia está a caminho, confirmou Marcus. Devem chegar a qualquer momento. Pode explicar-lhes por que violou uma ordem de restrição, agrediu funcionários do hospital e tentou raptar uma criança em tratamento contra o cancro. Ele fez uma pausa. Ou pode sair calmamente agora e talvez eles sejam brandos consigo. O rosto de Derek passou por uma série de transformações. Raiva, cálculo, desespero, derrota. Margaret observou um homem perceber que finalmente havia encontrado uma parede que não poderia derrubar. Isso não acabou, disse Derek, mas as palavras soaram vazias. Sim, disse Marcus. Acabou mesmo. Você está acabado aqui, Derek. Acabou de ameaçar Sandra. Acabou de aterrorizar Emma. Acabou de tornar a vida um inferno para pessoas que estão apenas a tentar ajudar uma criança doente. Vá embora enquanto ainda pode. Por um longo momento, Derek ficou paralisado, o seu orgulho a lutar com o seu instinto de sobrevivência. Então, lentamente, ele virou-se e caminhou em direção ao elevador. Marcus e os seus companheiros seguiram-no a uma distância segura, garantindo que Derek realmente fosse embora. As pernas de Margaret de repente ficaram fracas. Ela agarrou-se ao balcão da enfermaria para se apoiar, a adrenalina a esvair-se e deixando-a a tremer. Rosa chorava baixinho. A Dra. Williams tinha os olhos fechados, respirando profundamente. E Sandra? Sandra tinha caído de joelhos, ainda segurando Emma, ambas a soluçar de alívio. Acabou, querida, sussurrou Sandra no boné roxo de Emma. Ele se foi. Você está segura. Eu prometo. Estás segura. Emma levantou o rosto manchado de lágrimas. Os homens assustadores de couro fizeram o papai ir embora. Sim, querida. Então eles não são assustadores, decidiu Emma. Os seus heróis. Da janela, Margaret viu Derek sair para o estacionamento, ladeado por Marcus e seus companheiros. As 2 filas de motociclistas permaneceram impassíveis enquanto Derek caminhava entre elas. Ninguém tocou nele. Ninguém falou com ele, mas a presença deles comunicava tudo o que era necessário. Este hospital, esta ala, estas crianças estavam sob proteção. Agora Derek chegou à sua carrinha, entrou e foi embora. Os motociclistas não se moveram. 3 horas depois, os motociclistas ainda estavam lá. Margaret estava na janela com uma chávena de café,
À quarta da noite, observando o estacionamento. A temperatura tinha caído para 4 degrees e uma chuva fria de outubro começava a cair. Mas os motociclistas permaneceram nos seus postos. Alguns tinham tirado roupas de chuva das suas bolsas. Outros simplesmente ficavam na chuva, com a água escorrendo dos seus coletes de couro. Eles ainda estão lá fora? Perguntou Rosa, juntando-se a Margaret com o seu próprio café. Todos eles, confirmou Margaret. Ela tinha contado novamente. O número tinha crescido para bem mais de 200 motos agora, com mais chegando periodicamente. A polícia tinha vindo e ido embora. A polícia de Battle Creek tinha recolhido depoimentos e prendido Derek quando o encontraram sentado num bar a 3 quarteirões do hospital, a murmurar ameaças. A violação da ordem de restrição, além da acusação de agressão, significava que ele ficaria detido pelo menos durante a noite, provavelmente por mais tempo. Os agentes tinham falado com Marcos, que explicou a situação com calma e profissionalismo. Os motociclistas não tinham infringido nenhuma lei. Eram simplesmente cidadãos preocupados a ocupar um espaço público. Não entendo, disse Rosa. Eles fizeram o que vieram fazer. Derek foi preso. Por que não foram embora? Por quê? Disse uma nova voz atrás deles. Não é assim que funcionamos. Margaret virou-se e viu uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelo curto e grisalho, óculos de armação de metal e um colete dos Hells Angels usado sobre um casaco de malha. Ela estendeu a mão. Diane Thompson, sou a esposa do Marcus. Achei melhor vir aqui e explicar o que está a acontecer antes que vocês enlouqueçam de curiosidade. Margaret apertou a mão dela, notando o aperto firme e o sorriso caloroso de Diane. Não era o que ela esperava da esposa de um motociclista, mas nada naquela noite tinha correspondido às suas expectativas. Por favor, Margaret apontou para a sala de descanso. Café? Claro que sim. Assim que se sentaram com as chávenas fumegantes, Diane explicou. Marcos ligou primeiro para o nosso clube e depois para os clubes aliados em Michigan. A notícia espalhou-se rapidamente. Mãe solteira, filho doente e ex-marido abusivo a fazer ameaças. Essa é uma combinação que motiva as pessoas a agir. Mas por que ficar? Perguntou o Dr. Williams, juntando-se a elas. Derek está sob custódia. Por enquanto, disse Diane. Mas ele provavelmente pagará a fiança amanhã de manhã. E quando isso acontecer, ele voltará. Homens como Derek sempre voltam. Eles não aprendem. Eles não mudam. E definitivamente não aceitam a derrota com elegância. A palavra pairou sobre a sala como geada. Então, o que vocês vão fazer? Perguntou Rosa. Ficar de guarda 24 horas por dia, 7 dias por semana, em turnos rotativos até o julgamento de Derek, ou até ele fazer algo que o leve a ficar preso por muito tempo, confirmou Diane. Vamos garantir que haja sempre alguém aqui. Ele não vai chegar perto da Emma novamente. Margaret sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Tu mal os conheces. Por que farias isso? A expressão de Diane suavizou-se. Há 17 anos, a minha filha Lily foi diagnosticada com o mesmo cancro que a Emma. Tudo em estágio inicial, com bom prognóstico. Ela tinha 6 anos. Ela fez uma pausa, recompondo-se. O meu ex-marido reagiu mal. Não era abusivo como o Derek, mas não conseguiu lidar com a situação. Abandonou-nos, desapareceu, deixou-me com uma criança doente, contas médicas que eu não conseguia pagar e um emprego que ameaçava despedir-me por faltar demasiado. Lamento imenso, sussurrou Margaret. A comunidade salvou-nos, continuou Diane. Não a comunidade oficial, nem igrejas, instituições de caridade ou programas governamentais. Pessoas comuns, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, completos estranhos que ouviram falar da Lily. Eles organizaram angariações de fundos, cobriram os meus turnos, levaram a Lily às consultas quando eu não podia. Os Hells Angels. Isso foi antes de Marcos e eu nos casarmos. Eles ouviram falar da nossa situação e começaram a aparecer. Trouxeram comida, pagaram contas, garantiram que eu pudesse me concentrar na Lily, em vez de na sobrevivência. Como que ela está agora? Perguntou Dr. Williams. O sorriso de Diane brilhou. A Lily acabou de terminar o curso de enfermagem. Ela trabalha num hospital em Grand Rapids. Tem 23 anos, é saudável e forte, porque as pessoas se importaram o suficiente para ajudar quando mais precisávamos. Então, isto é retribuir o favor, disse Margaret. Isto é reconhecer os nossos, corrigiu Diane.
A Emma faz parte da nossa comunidade agora, quer ela saiba disso ou não. A Sandra também. Todos vocês, aliás. Vocês enfrentaram o Derek quando não precisavam. Isso significa algo para nós. Uma comoção no corredor interrompeu-os. Marcos apareceu na porta encharcado, com o colete de couro a pingar no chão. Está tudo bem? Diane perguntou. Mais do que bem, Marcos disse. Frank da administração acabou de descer. Diz que o hospital vai trazer café e comida para todos que estão lá fora. E vejam só, o noticiário local quer fazer uma reportagem. De jeito nenhum, Diane disse imediatamente. A última coisa que precisamos é de câmaras a transformar isto num espetáculo. Foi o que eu disse a eles, concordou Marcos. Não se trata de publicidade. Trata-se de uma menina poder terminar o seu tratamento em paz. O próprio Frank Morrison apareceu em seguida, parecendo consideravelmente menos estressado do que antes. Devo desculpas a todos vocês, disse ele, dirigindo-se a Marcos e Diane. Eu fiz suposições. Eu estava errado. A maioria das pessoas faz isso, disse Marcos sem rancor. Estamos habituados a isso. Bem, continuou Frank. Autorizei o uso total das instalações do hospital para o seu pessoal. Casas de banho, máquinas de venda automática, acesso à cafetaria. Se vão proteger os nossos pacientes, o mínimo que podemos fazer é garantir que estejam confortáveis. Agradecemos isso, disse Marcos. Mas, só para ficar claro, não precisamos de autorização. Estaríamos aqui de qualquer maneira. Frank acenou com a cabeça lentamente. Estou a começar a entender isso. O telemóvel de Margaret vibrou com uma mensagem de Sandra. A Emma pode conhecer o Marcos? Ela quer agradecer-lhe. 5 minutos depois, estavam todos amontoados no quarto 304. Emma estava sentada na cama, com o livro de colorir esquecido, os olhos arregalados enquanto Marcos se ajoelhava ao lado dela. Apesar do seu tamanho e do temível emblema de caveira no colete, a sua expressão era gentil. Olá, Emma, disse ele suavemente. Como te sentes? Melhor. O medicamento faz-me sentir, admitiu. Mas a senhora Margaret diz que está a fazer as células más desaparecerem. Isso mesmo, confirmou Marcos. O medicamento é forte, mas tu és mais forte. Sabes como eu sei? Emma abanou a cabeça. Porque ainda estás aqui, ainda a lutar, ainda a ser corajosa, mesmo quando tens medo. Essa é a coisa mais difícil que alguém pode fazer. Ficaste com medo quando o meu pai chegou? Perguntou Emma. Marcos considerou a pergunta seriamente. Um pouco. Sim. Ser corajoso não significa que não se tem medo. Significa que se faz a coisa certa mesmo quando se está com medo. Como o rato do meu livro, disse Emma, animando-se. Ela tinha medo do gato, mas salvou a sua família mesmo assim. Exatamente assim, concordou Marcos. Tu és como aquele rato corajoso, Emma. E assim como o rato teve a ajuda dos seus amigos, tu também tens pessoas que cuidam de ti. Os motociclistas lá fora. Isso mesmo. Os meus amigos e eu vamos garantir que tu possas ficar aqui e melhorar sem que ninguém te incomode. Pensa em nós como os teus ratos de guarda pessoais. Emma riu. Foi a primeira risada genuína que Margaret ouvia dela em semanas. Ratos de guarda, mas vocês são grandes como ursos? Até os ursos podem ser ratos de guarda se quiserem, disse Marcos solenemente, e Emma riu novamente. Sandra agora chorava abertamente, sem se preocupar em enxugar as lágrimas. Obrigada, sussurrou ela para Marcos. Muito obrigada. Marcos levantou-se com os joelhos a estalar. Não precisa agradecer. Sua família. Ele fez uma pausa. Sandra, preciso dizer uma coisa. Desculpa por não ter estado mais presente quando éramos crianças. Desculpa por não ter entrado em contato mais cedo quando soube da Emma. A família deve estar presente e eu não estive até agora. Agora estás aqui, disse Sandra. É isso que importa. Margaret acompanhou Marcos até o elevador. Antes de as portas se abrirem, ela fez a pergunta que a incomodava a noite toda. O que acontece se Derek pagar a fiança e voltar com reforços? E se ele trouxer amigos, outras pessoas como ele? A expressão de Marcos endureceu. Então estaremos aqui, e Emma continuará segura. Ele olhou nos olhos de Margaret. Ainda não compreendes, mas vais compreender. Quando dizemos que protegemos alguém, é porque é isso mesmo que queremos dizer. Todas as pessoas que estão lá fora na chuva neste momento têm empregos, famílias, responsabilidades, mas estão aqui porque isto é mais importante.
Porque uma menina de 7 anos não deveria ter medo num hospital. Porque às vezes o sistema não age rápido o suficiente e pessoas comuns precisam intervir. Vocês não são pessoas comuns, disse Margaret baixinho. Marcus sorriu. Talvez não, mas também não somos o que você esperava, não é? Não, admitiu Margaret. Vocês não são. Depois que Marcus saiu, Margaret fez uma ronda pela enfermaria. Os outros pacientes e familiares tinham todos ouvido falar do que aconteceu. As notícias espalham-se rapidamente nas alas do hospital. Os pais abordaram Margaret com perguntas, preocupações e, por fim, gratidão. A presença dos motociclistas, inicialmente alarmante, tornou-se estranhamente reconfortante. Saber que havia proteção lá fora, que alguém estava a vigiar, que a violência não atingiria as suas crianças vulneráveis. Isso permitiu-lhes respirar mais facilmente. A mãe de James Cooper, Beth, chamou Margaret à parte. O meu ex-marido não é como o pai da Emma, disse ela baixinho. Mas ele é imprevisível. Às vezes aparece bêbado, faz cenas. Tenho medo de pedir uma ordem de restrição porque não sei como ele reagiria. Fale com a Sandra, sugeriu Margaret. Ela pode apresentá-la ao Marcus. Talvez ter apoio torne as coisas mais fáceis. Beth acenou com a cabeça, agradecida. É estranho, não é? Sempre me ensinaram a temer pessoas como eles. Mas, neste momento, eles são a coisa mais segura neste edifício. Esse pensamento ficou na cabeça de Margaret enquanto ela terminava a sua ronda. Quantas vezes ela havia feito suposições com base em aparências, estereótipos e narrativas da mídia. Os motociclistas lá fora não eram anjos. O próprio Marcus provavelmente riria dessa descrição. Eram pessoas complexas, imperfeitas e reais. Mas eram pessoas que haviam escolhido ficar na chuva fria por horas para proteger uma criança que nunca haviam conhecido. Isso era heroísmo. Heroísmo silencioso, desconfortável e sem glamour. Às 2 da manhã, Margaret voltou para a janela. A chuva tinha intensificado, mas os motociclistas continuavam lá. Alguém tinha montado um toldo num canto do estacionamento e os motociclistas estavam a fazer turnos, aquecendo-se brevemente antes de voltarem para os seus postos. Ela observou Diane Thompson a circular entre eles com garrafas térmicas de café, verificando as pessoas, organizando a rotação. Comunidade. Margaret percebeu que era isso. Não um gangue, não uma organização. Uma comunidade que cuidava dos seus, que expandia a sua definição de seus para incluir qualquer pessoa que precisasse de proteção. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da sua filha na Califórnia. Vi as imagens do noticiário online. Mãe, você está bem? Aqueles motociclistas. Margaret sorriu e respondeu. Nunca me senti tão segura. Derek pagou a fiança 36 horas depois. Margaret soube disso pela detetive Sarah Morrison, que tinha sido designada para o caso. Sarah era uma mulher compacta, na casa dos 40 anos, com olhos perspicazes e um comportamento pragmático, aperfeiçoado por 20 anos na aplicação da lei. O irmão dele pagou a fiança, explicou Sarah, sentada em frente a Margaret na cafeteria do hospital. Os defensores públicos argumentaram que foi um mal-entendido, que Derek estava emocional, mas nunca teve a intenção de machucar ninguém. Que ele está procurando aconselhamento, o procedimento padrão para caras como ele. Vai funcionar? Margaret perguntou com o estômago revirando. Provavelmente não, mas pode reduzir ou adiar a sentença dele, disse Sarah com severidade. O sistema judiciário é lento e Derek sabe como manipulá-lo. Ele ficará longe do hospital por enquanto. Ele não é estúpido, mas ordens de restrição são apenas papel. Elas não param balas ou socos. Os motociclistas ainda estão lá fora, disse Margaret. Eu sei, respondeu Sarah. Fui informada. Honestamente, eles estão a facilitar o meu trabalho. Derek assustou-se. Ele sabe que não pode simplesmente invadir e levar Emma à força. Isso está a dar-nos tempo para construir um caso mais forte. E a Sandra? Ela está segura? Temos carros de patrulha a passar regularmente pelo apartamento dela. E Sarah hesitou. Aparentemente, alguns dos motociclistas também têm vigiado a casa dela. Nada invasivo, apenas para garantir que Derek não apareça lá. Isso é legal? Margaret perguntou. O sorriso de Sarah foi irônico. Eles não estão a infringir nenhuma lei. Os cidadãos podem ficar em propriedade pública, vigiar ruas públicas.
Desde que não estejam a assediar ninguém, nem a bloquear o acesso, não há nada de ilegal nisso. Ela inclinou-se para a frente. Extraoficialmente, estou contente por eles estarem lá. Em 20 anos, vi muitas ordens de restrição acabarem como provas em cenas de crime. Estes motociclistas estão a impedir que algo de mal aconteça, não a causá-lo. O teste aconteceu 4 dias depois, numa manhã cinzenta de novembro. Margaret chegou para o seu turno e encontrou o estacionamento excepcionalmente lotado. Os turnos rotativos dos motociclistas haviam se estabilizado em um padrão previsível, geralmente 30 a 40 durante o dia e mais à noite. Mas hoje havia facilmente uma centena de motos, com mais chegando. Algo está a acontecer, disse Rosa quando Margaret chegou à ala. Marcos ligou há 1 hora, perguntou quantas entradas o hospital tem, onde ficam as docas de carga, os pontos cegos das câmaras de segurança. Ele estava totalmente focado no trabalho. Os instintos de Margaret ficaram em alerta. Deve ser Derek. Por que mais eles aumentariam o número? A resposta veio às 10h47, quando o caminhão de Derek entrou no estacionamento de visitantes. Mas ele não estava sozinho. 3 outras carrinhas seguiram-no, transportando pelo menos uma dúzia de homens. Margaret reconheceu o irmão de Derek, Tyler, os seus companheiros de bebida do VFW Hall, alguns primos de Grand Rapids, todos homens grandes, todos movendo-se com confiança agressiva. "Oh, Deus!" sussurrou Rosa, observando pela janela. Ele trouxe reforços. Marcos tinha previsto isso. Quando Derek e o seu grupo se aproximaram da entrada principal, motociclistas surgiram de todas as direções. O corredor humano se reformou instantaneamente, mas agora com 3 fileiras de cada lado. Mais motociclistas apareceram nas passarelas superiores do hospital, posicionados nas entradas laterais, perto das docas de carga. Derek parou a 3 metros da entrada, com a sua comitiva atrás dele. Margaret podia ouvir a sua voz através da janela que ela havia aberto. "Vamos entrar", anunciou Derek. "Somos cidadãos americanos visitando um membro da família no hospital. Você não tem o direito de nos impedir. Você tem uma ordem de restrição", respondeu Marcos calmamente, saindo da fila. "Violar essa ordem significa prisão imediata. Seus amigos aqui são bem-vindos para visitar quem quiserem. Mas você não, Derek. Não aqui, não agora. Nunca mais. Isto é sequestro", gritou Derek. "A Sandra está a envenenar a mente da minha filha contra mim. E estes médicos estão a envenenar o corpo dela. Tenho direitos como pai. Perdeu esses direitos quando aterrorizou a Emma", disse Marcos. "Quando agarrou aquele suporte de soro e o atirou. Quando gritou para uma criança doente que a mãe dela estava a tentar matá-la. Foi você que fez isto, Derek. Você!" Tyler Holloway deu um passo à frente, flanqueando o irmão. "Vocês não têm autoridade aqui. Vocês são apenas um bando de motociclistas a brincar. O que acontece quando chamarmos a polícia?" "Eles prenderão Derek por violar a ordem de restrição", disse uma nova voz. A detetive Morrison havia chegado, estacionando a sua viatura na beira da multidão. Ela se aproximou com 2 policiais uniformizados, e eles provavelmente perguntarão a vocês, senhores, por que estão a acompanhar alguém que está explicitamente proibido de estar aqui? "Não sabíamos de nenhuma ordem de restrição", disse Tyler rapidamente. "Agora vocês sabem", respondeu Sarah. "Derek, você precisa ir embora. Os seus amigos precisam ir embora. Isso não é negociável. Quero ver a minha filha." A voz de Derek falhou, e por um momento, Margaret viu uma angústia genuína por baixo da raiva. "Ela está doente, está a morrer, e eles nem me deixam dizer adeus." "A Emma não está a morrer", disse Marcos, com uma voz mais suave. "Ela tem uma taxa de sobrevivência de 85% com tratamento. Mas ela precisa desse tratamento, Derek. Ela precisa de ficar aqui, manter a calma, manter-se concentrada em melhorar. A sua presença faz o contrário. Você estressa-a, você assusta-a, você torna tudo mais difícil. Eu sou o pai dela", disse Derek. Mas o fogo estava agora a extinguir-se. "Então haja como tal", desafiou Marcos. "Coloque as necessidades de Emma à frente do seu orgulho. Deixe-a curar. Deixe a mãe dela cuidar dela sem medo. Seja o homem que Emma precisa que você seja. Não o homem que o seu ego diz para você ser." Por um longo momento, Derek ficou paralisado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então Tyler colocou a mão no ombro dele. "Vamos, Derek, isso não vale a pena. Ela é a minha menina."
sussurrou Derek. Eu sei, disse Tyler. Mas não é assim que a ajudas. Vamos embora. O grupo Holloway retirou-se lentamente, Derek olhando para trás repetidamente, como se estivesse a memorizar algo que nunca mais veria. Margaret viu os caminhões partirem e não sentiu triunfo, apenas uma profunda tristeza por um homem tão abalado pela sua própria inadequação que preferia destruir a admitir a sua fraqueza. Ele vai voltar, previu Rosa. Talvez, disse Marcos, aparecendo na enfermaria para verificar como estavam. Mas cada vez que ele vier, vai encontrar-nos aqui. Eventualmente, ele vai perceber isso. O Dr. Williams juntou-se a eles. O julgamento está marcado para 15 de dezembro. Se Derek for condenado, cumprirá pelo menos 90 dias, possivelmente mais. Nessa altura, Emma estará em remissão. Estamos a ver uma excelente resposta ao protocolo de tratamento. E depois de cumprir a pena, perguntou Margaret. A ordem de restrição se estende por 5 anos. Sarah Morrison disse, tendo seguido Marcos escada acima. Se Derek violá-la novamente, a pena de prisão se torna obrigatória, sem fiança. A maioria dos caras acaba percebendo isso. A maioria, concordou Marcos. Mas estaremos prontos para as exceções. Naquela tarde, a equipa de tratamento de Emma deu uma notícia incrível. Seus últimos exames de sangue mostraram que os marcadores de leucemia estavam caindo drasticamente. A quimioterapia estava a funcionar ainda melhor do que o previsto. O Dr. Williams estimou que Emma poderia receber alta dentro de 3 semanas se o progresso continuasse. Sandra chorou, e desta vez era de pura alegria. Os motociclistas do lado de fora comemoraram à sua maneira, mais moderada do que os estranhos poderiam esperar. Sem gritos de alegria ou queima de pneus, apenas cumprimentos silenciosos com os punhos, acenos de satisfação e alguns motociclistas tirando os capacetes para um momento de reflexão. Eles se importam, disse Rosa, observando pela janela. Eles realmente se importam com a Emma. Claro que sim, respondeu Margaret. É por isso que estão aqui. Mas o teste ainda não tinha terminado. Naquela noite, por volta das 23 horas, a segurança do hospital avistou alguém a tentar entrar pela entrada de serviço no lado leste do edifício. Uma figura esguia, vestida com roupas escuras, movendo-se com discrição deliberada, evitando as câmaras. Os motociclistas avistaram-na primeiro. Diane Thompson, em patrulha com outros 2 motociclistas, interceptou a pessoa antes mesmo que a segurança reagisse. Quando Margaret chegou, chamada por uma mensagem de texto, eles descobriram a identidade do intruso. Linda Holloway, mãe de Derek, a avó de Emma. Ela tinha 62 anos, era magra como papel, com cabelos tingidos de preto e um olhar desesperado nos olhos. Ela segurava uma bolsa cheia de remédios homeopáticos, cartões de oração e frascos de suplementos. Não estou aqui para causar problemas, insistiu Linda, com a voz trêmula. Só quero dar a Emma estes remédios de verdade, não o veneno que estão a injetar nela. Senhora, disse Diane com firmeza, mas sem grosseria, isso não vai ajudar Emma. Na verdade, pode prejudicá-la. Alguns suplementos interferem na quimioterapia. Vocês estão todos enganados, disse Linda. Derek estava certo. A classe médica está a matá-la lentamente, e a Sandra está demasiado fraca para perceber isso. Margaret sentiu a raiva subir, mas conteve-a. Linda também era uma vítima à sua maneira. Uma mulher que criou um filho incapaz de aceitar a realidade, que permitiu os seus piores impulsos, que preferia acreditar em conspirações a enfrentar verdades incômodas. Linda, disse Margaret calmamente. Os marcadores de cancro da Emma estão a baixar. O tratamento está a funcionar. Ela vai sobreviver a isto. Por causa das orações, insistiu Linda. Porque tenho rezado constantemente. Por causa da medicina, interrompeu a Dora Williams, aparecendo como um anjo vingador com a sua bata branca. Por causa de anos de investigação, ensaios clínicos, oncologistas brilhantes, a desenvolver protocolos que realmente curam crianças. As suas orações não fizeram mal, mas não são elas que estão a salvar a vida de Emma. O rosto de Linda desmoronou-se. Eu só quero vê-la para dizer que a avó a ama. Pode, disse Marcos gentilmente, mas não assim, não entrando à noite com produtos que podem prejudicá-la, não contornando a autoridade da mãe dela. Se quer um relacionamento com a Emma, tem de respeitar os limites da Sandra, tem de aceitar a realidade. Derek diz, o Derek está errado, disse Marcos categoricamente. E no fundo, tu sabes disso.
Sempre soubeste. O teu filho tem problemas, Linda. Problemas que não têm nada a ver com hospitais, médicos ou conspirações. Ele precisa de ajuda. Ajuda real. Ajuda profissional. Mas, em vez de o incentivar a procurar ajuda, tu alimentas as suas ilusões. As palavras atingiram-na como golpes físicos. Linda cambaleou, apoiando-se na parede. Por um momento, Margaret pensou que ela poderia desmaiar. Então, algo mudou no rosto da mulher mais velha. Uma rachadura na armadura defensiva. Eu não sabia como ajudá-lo, sussurrou Linda. Depois que o pai dele foi embora, Derek ficava sempre com raiva. Eu achava que se apenas o apoiasse, concordasse com ele se acalmaria. Mas isso nunca aconteceu. Ele só piorou. Não é tarde demais, disse Diane, para nenhum de vocês. Mas isso começa com a aceitação da realidade. Emma tem cancro. Ela precisa de quimioterapia. Sandra está a fazer as escolhas certas como mãe de Emma. E Derek precisa de enfrentar as consequências de suas ações. Então, procurar ajuda profissional. Linda estava lá a chorar agora. 40 anos de complacência e negação finalmente se revelando. Posso vê-la? Só vê-la? Não vou levar isso, ela apontou para a bolsa. Não vou dizer nada que a aborreça. Só preciso saber se ela está bem. Margaret olhou para Marcus, que olhou para Sarah Morrison, que havia chegado durante a discussão. A decisão é da Sandra, disse Sarah. Ela é a tutora legal de Emma, com custódia total. Se ela concordar e se Linda seguir as regras, não vejo razão para apresentar queixa por invasão de propriedade. Sandra, chamada do quarto de Emma, ouviu a situação. O seu rosto estava indecifrável, processando décadas de dinâmicas familiares complicadas em segundos. Pode vê-la, disse Sandra finalmente. Amanhã, durante o horário de visitas, na minha presença, por 10 minutos, diga a Emma que a ama, que está orgulhosa da coragem dela. Não mencione o seu filho. Não questione o tratamento dela. E nunca mais tente entrar às escondidas. Prometo. Linda disse. Obrigada, Sandra. Obrigada. Depois que Linda saiu, acompanhada até o carro por Diane e pela segurança do hospital, Margaret ficou sozinha com Marcus no corredor vazio. Isso foi compassivo, disse Margaret, por ter deixado ela ver Emma. É disso que se trata, respondeu Marcus. Não é punição, não é vingança. É apenas proteger Emma, enquanto ela se recupera. Se isso significa dar a Linda a chance de ser uma avó de verdade, em vez de facilitadora de Derek, então é isso que faremos. Quanto tempo vocês vão ficar? Margaret perguntou. O julgamento só será em dezembro. Falta mais de um mês. Nós ficaremos aqui, Marcus disse simplesmente. Turnos rotativos para manter tudo sob controle. É isso que fazemos, Margaret. Nós aparecemos para as pessoas que precisam de nós. Ficamos enquanto forem necessários. Esse é o código. Eu não sabia que os Hells Angels tinham um código como esse. Marcus sorriu. A maioria das pessoas não sabe. Veem os emblemas, as motos, o couro e fazem suposições. Não os posso culpar. Temos uma reputação. Nem toda ela imerecida. Mas no fundo, somos uma irmandade, uma família. E a família protege os seus. A família da Emma agora? Perguntou Margaret. A família da Emma agora, confirmou Marcus. Assim como a Sandra. E tu também, já agora. Qualquer pessoa que defendeu aquela menina quando foi necessário. Margaret sentiu as lágrimas a brotar e piscou para as conter. Obrigada por tudo. Agradeça-nos cuidando da Emma. Marcus disse. É tudo o que precisamos como agradecimento. O dia de ação de graças chegou frio e ensolarado. Os ventos do lago Michigan empurravam a temperatura para abaixo de zero. Os motociclistas permaneceram, embora o seu número tivesse diminuído para uma rotação gerenciável de 20 a 30 em qualquer momento. Eles tinham estabelecido um padrão agora. Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. As pessoas traziam o seu próprio café, a sua própria comida, não pediam nada ao hospital, exceto permissão para usar as casas de banho. A mídia tentou repetidamente cobrir a história, mas Marcus impediu todas as tentativas. Não se trata de publicidade, disse ele a um repórter persistente. Trata-se de uma menina que precisa se recuperar em paz. É isso, essa é toda a história. Mas a notícia espalhou-se mesmo assim, como sempre acontece em cidades pequenas. Os residentes de Battle Creek começaram a aparecer, não para ficar a olhar, mas para ajudar.
Restaurantes locais doaram comida. Cafés enviaram garrafas térmicas. Alguém do centro comunitário trouxe aquecedores portáteis para as noites mais frias. Os motociclistas aceitaram esses presentes com graça e gratidão, e a comunidade começou a vê-los de forma diferente. Margaret observou essa transformação com admiração. Rosa, que ficara aterrorizada naquela primeira noite, agora cumprimentava os motociclistas pelo nome quando eles entravam para se aquecer. O Dr. Williams convidou Marcus e Diane para uma reunião da equipe do hospital, onde discutiram a criação de um programa formal de segurança voluntária. Até Frank Morrison, inicialmente horrorizado com a presença dos motociclistas, tornou-se um defensor. Eles fizeram mais para que os nossos pacientes se sentissem seguros do que qualquer empresa de segurança jamais fez, admitiu Frank. Estou a redigir uma proposta para a diretoria, criando um programa oficial de ligação com grupos de voluntários da comunidade. O progresso de Emma continuou maravilhosamente. No dia de ação de graças, as suas contagens sanguíneas tinham melhorado tão drasticamente que o Dr. Williams declarou que ela estava em remissão precoce. Sandra chorou quando ouviu a notícia, e desta vez, Marcus e Diane estavam lá para comemorar com eles. Posso sair? Emma perguntou na manhã de ação de graças. Quero agradecer aos motociclistas. O Dr. Williams pensou e depois acenou com a cabeça. 30 minutos agasalhada com a sua mãe ao seu lado. Margaret observou da janela enquanto Sandra levava Emma para fora, a menina vestindo um casaco de inverno enorme e um gorro roxo de malha. Os motociclistas formaram um círculo aberto ao redor delas, mantendo uma distância respeitosa, mas claramente comovidos com a presença de Emma. Emma caminhou de motociclista em motociclista, agradecendo a cada um deles. Alguns dos homens de aparência dura tinham lágrimas nos olhos. Diane ajoelhou-se para abraçar Emma, e Margaret viu Emma sussurrar algo em seu ouvido que fez Diane rir. Mais tarde, Diane contou a Margaret o que Emma tinha dito. Obrigada por serem ratos guardiões, mesmo sendo realmente ursos. A frase tornou-se uma piada recorrente entre os motociclistas. Alguém até mandou fazer camisetas com um urso de desenho animado, vestindo um colete de motociclista e a legenda Rato Guarda em Serviço. As camisetas arrecadaram dinheiro para pesquisas sobre câncer infantil. Linda Holloway cumpriu sua promessa, visitando Emma exatamente como Sandra especificou, durante o horário aprovado e com supervisão, concentrando-se apenas em apoiar a neta. Margaret observou as primeiras visitas com atenção, pronta para intervir, mas Linda parecia estar realmente se esforçando. Ela começou a frequentar reuniões do Al-Anon, processando os seus próprios comportamentos facilitadores. O progresso era lento, mas era real. Derek, entretanto, continuava ausente. A data do julgamento se aproximava e o seu advogado estava a negociar um acordo judicial. Sarah Morrison mantinha Sandra informada. Derek provavelmente cumpriria 90 dias na prisão do condado, seguidos de aconselhamento obrigatório para controle da raiva e direitos de visita supervisionados, somente após completar uma avaliação psicológica completa. Não é suficiente, disse Sandra, mas é alguma coisa, e mantém-no longe de Emma durante os meses mais críticos do seu tratamento. A primeira semana de dezembro trouxe neve, forte e persistente. Margaret preocupava-se que o tempo diminuísse o número de ciclistas, mas eles simplesmente se adaptaram. Equipamento para neve, aquecedores de mãos, turnos encurtados para evitar que as pessoas ficassem perigosamente frias. A sua dedicação era absoluta. A 7 de dezembro, Emma recebeu alta oficial. Ela tinha concluído o seu primeiro ciclo de tratamento intensivo. A sua remissão estava a manter-se e ela poderia continuar o tratamento ambulatorial em casa. Toda a ala se reuniu para comemorar. Médicos, enfermeiros, funcionários que tinham passado a amar a menina corajosa do quarto 304 e os motociclistas formaram uma guarda de honra, enquanto Sandra levava Emma para o carro. Obrigada, gritou Emma, a sua voz ecoando no ar frio. Obrigada, Guard Mais. Os motociclistas aplaudiram, não de forma barulhenta ou ruidosa, apenas um reconhecimento constante e respeitoso de uma pequena vitória na batalha contínua contra a doença. Margaret ficou ao lado de Marcus enquanto o carro se afastava. O que acontece agora? Perguntou ela. Vocês simplesmente voltam à vida normal? Nunca deixamos a vida normal, disse Marcus. Esta é a vida normal para nós. Andamos de bicicleta, trabalhamos, cuidamos das nossas famílias e comunidades.
Aparecemos quando somos necessários. Vais continuar a vigiar o apartamento da Sandra por um tempo? Marcos confirmou que sim, até termos a certeza de que o Derek realmente acabou. Mas a Sandra está mais forte agora. Ela tem confiança. Ela tem apoio. Ela tem um plano. Ela vai ficar bem. Naquela noite, depois do seu turno terminar, Margaret dirigiu-se ao clube dos Hells Angels. Ela nunca tinha estado lá antes. Tinha deliberadamente evitado o local com base em medos e suposições vagas. Agora ela via claramente apenas um prédio desgastado com motos estacionadas do lado de fora, luzes brilhando calorosamente através das janelas, o som de conversas e risadas saindo quando alguém abria a porta. Marcos encontrou-a na entrada. "Está tudo bem? Eu queria dar-lhe isto", disse Margaret, entregando-lhe um envelope. "É da equipa do hospital. Fizemos uma vaquinha para o fundo de caridade do teu clube, para ajudar outras famílias como a da Emma." Marcos abriu o envelope, viu o cheque e arregalou os olhos. "Margaret, são $5.000. "Deveria ser mais", disse Margaret. "Deveria ser tudo o que temos. Você devolveu a vida a Emma. Você deu esperança a Sandra. Você mudou a forma como toda uma comunidade pensa sobre quem são os heróis." Marcos ficou em silêncio por um longo momento. "Então entre. Conheça todos como deve ser. Deixe-os agradecer-lhe também." Margaret esperava que o clube fosse escuro, intimidante, exclusivo. Em vez disso, encontrou um centro comunitário com boa música, famílias com crianças, casais mais velhos, jovens motociclistas, todos reunidos em torno de mesas cobertas de comida. Alguém estava a fazer aniversário. Um grupo estava a planear uma campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Era normal, humano, acolhedor. Diane encontrou Margaret e deu-lhe um abraço forte. "Você defendeu a Emma quando não precisava. Isso significa muito para nós." "Eu apenas fiz o meu trabalho", protestou Margaret. "Não", corrigiu Diane gentilmente. "O seu trabalho é administrar medicamentos. Você escolheu colocar-se entre a Emma e o perigo. Isso não está em nenhuma descrição de cargo. Isso é caráter." Na hora seguinte, Margaret conheceu dezenas de pessoas, mecânicos e professores, veteranos e assistentes sociais, avós e pais jovens, todos motociclistas, todos usando os mesmos emblemas, todos parte dessa família ampliada que desafiava qualquer categorização simples. Antes de ela sair, Marcos acompanhou-a até o carro. "Você também mudou a gente, sabia?", disse ele. "O caso da Emma lembrou-nos por que fazemos isto. Porque organizamos campanhas de recolha de brinquedos e corridas de caridade e aparecemos quando alguém precisa de ajuda. É fácil ficar preso na política do clube ou na rivalidade com outros capítulos ou simplesmente na vida cotidiana." A Emma lembrou-nos o que é importante. Uma menina de 7 anos ensinou uma lição aos Hells Angels. Margaret brincou. Marcus sorriu. "Os melhores professores geralmente não sabem que estão a ensinar." Emma nos ensinou que heroísmo não é ser destemido. É estar apavorado e aparecer mesmo assim. Ela estava apavorada com o cancro, com o tratamento, com o pai, mas ela aparecia todos os dias, tomava os remédios, permanecia corajosa. Se aquela menina consegue fazer isso, o mínimo que podemos fazer é ficar na chuva fria para protegê-la. Chegou o dia 15 de dezembro e Derek se declarou culpado por violar a ordem de restrição e tentativa de agressão. Ele recebeu uma sentença de 6 meses, com 4 meses suspensos, dependendo da conclusão do tratamento para controle da raiva e aconselhamento. Ele cumpriria 60 dias a partir de imediatamente. Sandra compareceu à sentença. Marcos também, embora tenha ficado sentado no fundo do tribunal, simplesmente presente. Derek viu-o e quaisquer palavras que pudesse ter dito morreram sem serem ditas. A mensagem era clara. Esta comunidade estava a observar, continuaria a observar e não toleraria mais ameaças. Fora do tribunal, Sandra falou com os repórteres que finalmente conseguiram a sua história. "Quero que as pessoas saibam o que os Hells Angels fizeram pela minha filha", disse ela. "Não o estereótipo, não a reputação, a realidade. Eles apareceram quando mais ninguém podia. Protegeram uma criança que nunca tinham conhecido porque era a coisa certa a fazer. Isso é heroísmo. Isso é o que significa comunidade." A história tornou-se viral, não por causa do seu drama, mas por causa da sua verdade.
Pessoas de todo o país se identificaram com a imagem de motociclistas vestidos de couro a guardar uma ala de oncologia. Prova de que o heroísmo tem muitas faces e que as suposições muitas vezes nos cegam para o bem em lugares inesperados. O Natal chegou e os motociclistas organizaram uma grande campanha de arrecadação de brinquedos para toda a ala pediátrica. Eles chegaram no dia 23 de dezembro. Dezenas de motos carregadas com presentes passaram horas a entregar presentes a todas as crianças. Emma, agora em casa, mas de visita para o evento, ajudou a distribuir brinquedos, uma função que levou muito a sério, certificando-se de que todas as crianças recebessem exatamente o que precisavam. Margaret observou Emma selecionar cuidadosamente um urso de peluche para Bella Martinez, que ainda lutava contra o cancro. Este é corajoso como tu, disse Emma a Bella. Vês, ele está a usar um colete como os ratos guardas. E lá estava, o círculo a completar-se. Uma criança a ajudar outra, inspirada por adultos que deram o exemplo de proteção, sacrifício e comunidade. A lição foi transmitida, multiplicando-se, criando ondas que se estenderiam muito além deste momento. Na véspera de Ano Novo, Margaret recebeu uma chamada de Sandra. Os resultados dos exames de sangue de Emma chegaram ainda em remissão. O Dr. William diz que se ela chegar ao marco de 1 ano com esses números, a sua taxa de sobrevivência salta para 95%. Isso é maravilhoso, disse Margaret, sentindo lágrimas de alegria. Eu queria que você soubesse primeiro, continuou Sandra. Você, Marcos e todos no hospital. Vocês salvaram a vida de Emma. Não apenas medicamente. Vocês a salvaram do trauma, do medo, dos danos que Derek teria causado. Vocês deram a ela a chance de se curar em paz. Depois de desligar, Margaret ficou na janela olhando para a noite de inverno. Em algum lugar lá fora, Marcos, Diane e centenas de outros motociclistas estavam vivendo suas vidas, trabalhando, criando suas famílias, andando de moto. E em algum lugar lá fora, Derek Holloway estava sentado numa cela, esperançosamente enfrentando finalmente os demônios que o levaram a um comportamento tão destrutivo. Mas aqui, neste momento, uma menina de 7 anos dormia pacificamente, com o cancro em remissão, os pesadelos a desaparecer e um futuro promissor. Ela estava viva e a curar-se porque uma comunidade decidiu agir. Porque estranhos se tornaram família. Porque as pessoas olharam além dos estereótipos para ver a humanidade comum. Margaret pensou naquela primeira noite em que viu centenas de motocicletas chegarem e sentiu medo. Pensou em como aquele medo se transformou rapidamente em gratidão, depois em respeito e, por fim, em afeto genuíno por essas pessoas que viraram suas suposições do avesso. Os Hells Angels não eram santos. Eles seriam os primeiros a admitir que tinham defeitos, cometiam erros, carregavam suas próprias complicações e contradições. Mas quando um hospital implorou ao seu líder para que viesse imediatamente, quando uma criança precisava de proteção, quando os sistemas agiam muito lentamente e os heróis tradicionais estavam longe de ser encontrados, eles apareceram. 500 motociclistas fizeram a coisa mais heróica possível. Eles se colocaram entre a vulnerabilidade e a violência, entre a inocência e o dano. Sacrificaram conforto, tempo e segurança sem pedir reconhecimento ou recompensa. Provaram que heroísmo não tem a ver com perfeição. Tem a ver com aparecer quando é necessário e ficar até o trabalho estar concluído. Emma cresceria com memórias de ratos guardas que pareciam ursos, de motocicletas formando paredes protetoras, de uma comunidade que se estendia muito além dos laços de sangue. Ela levaria essas lições adiante. Como estranhos podem se tornar família, como suposições merecem ser questionadas, como o heroísmo silencioso muitas vezes assume formas inesperadas. E Margaret, que passou 56 anos a pensar que entendia como o mundo funcionava, aprendeu a mesma lição. Às vezes, quando um hospital implora ao líder dos Hells Angels para vir imediatamente, o que 500 motociclistas fazem a seguir é simplesmente ser humano. Profundamente, corajosamente, belamente humano.